Eu sou PMH Twater, sou médica e morava no sul de Idaho quando tudo começou em 1977. 3 vezes fui estuprada, foi assim que tudo começou. O que se faz quando algo assim acontece? O homem foi embora, e eu só fiquei deitada na cama, muito confusa. Passou 1 mês ou mais, e eu estava grávida. Uma mãe mais velha, com certeza, já tinha 3 filhos, mas de repente estava grávida. Eu estava divorciada. Como você define uma gravidez que fica completamente estranha e louca? De repente, eu estava em apuros. Sofri um aborto espontâneo no meu banheiro e, de repente, me vi fora do corpo. A luz estava acesa, era uma lâmpada no teto do meu banheiro. De repente, eu estava girando em torno da lâmpada, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que eu estava batendo na lâmpada? Eu não entendia. Olhei para baixo e vi meu corpo muito ensanguentado. Eu estava tão confusa, e quanto mais confusa eu ficava, mais manchas flutuavam no ar. Não sei como chamá-las, pareciam manchas, mas eram tridimensionais e continuavam surgindo no ar, mais e mais. De repente, fui puxada de volta para o meu corpo, como soltar um elástico. Eu estava de volta ao meu corpo, e minha primeira reação foi limpar a bagunça. E eu fiz isso, limpei a bagunça e peguei todos os travesseiros que pude encontrar e fui dormir. Não tive problemas para dormir, peguei no sono rápido. Eu tinha 3 filhos, o mais velho tinha ido embora, mas as 2 filhas ainda estavam lá. De manhã, minha filha veio me acordar e disse: "Mãe, devo faltar ao trabalho para cuidar de você. Parece que tem algo errado com você." Eu estava atordoada e pensando em todo o episódio e no que estava acontecendo. Foi quando percebi que precisava de um médico, precisava de ajuda. Não sei como consegui me vestir e dirigir até o consultório do meu médico. O consultório dele ficava a apenas uns 5 ou 7 quarteirões de distância, não muito longe. Mas levei meia hora para chegar lá, porque quando entrei no carro, havia raios por toda parte no para-brisa do carro, e as casas dos lados subiam e desciam, oscilando. Tudo estava tão estranho. Tudo o que eu sabia era que precisava chegar ao consultório do médico. Finalmente cheguei lá, parei o carro e consegui entrar no consultório do médico. A enfermeira gritou quando me viu e disse: "Você parece meio morta." Ela me levou imediatamente para o médico. Eu contei a ele o que havia acontecido, e tudo que ele fez foi rir. Ele me deu uma injeção na veia direita, sabendo que eu não conseguiria lidar com aquela injeção. Estava registrado no meu prontuário que eu não suportava aquilo, mas ele me deu mesmo assim, e tudo que ele fez foi rir de mim, dizendo que eu estava tendo prazer com aquilo na minha idade. Mais tarde, ele foi processado por vários pacientes, e eu estava prestes a entrar com um processo também, mas decidi deixar pra lá. A dor estava ficando cada vez pior. Se eu tivesse uma faca, teria cortado a perna, era uma dor insuportável. E eu sabia que precisava de ajuda, mas, dessa vez, era incapaz de andar. Então, eu rastejei até o único telefone que tínhamos em casa, que era um telefone de parede na cozinha. Não tínhamos outro telefone. Então, eu rastejei até lá, cheguei à sala de jantar e morri novamente. A primeira vez foi em 2 de janeiro, a segunda em 4 de janeiro e agora estávamos em 29 de março. Lembro-me claramente de passar pelo teto e ver todas as camadas que formavam o telhado, passando pelo sótão e querendo estar em outro lugar. Todas as camadas, e para fora do céu noturno, indo o mais longe que eu conseguia, apenas indo. Eu queria estar em outro lugar, não queria fazer parte do plano terrestre novamente, não queria fazer parte da vida novamente. Eu queria estar fora para sempre, morta para sempre. A Terra era como uma pequena bolha, muito distante, e havia essa borda de luz que parecia de alguma forma me atrair. Eu entrei na luz, e havia uma luz que não posso explicar. Não há luz como aquela no plano terrestre, em nenhum lugar há luz como aquela. No meio daquela luz, havia ciclones incrivelmente enormes, um invertido sobre o outro, e do meio deles emanava um poder. Eu sabia que, se entrasse no meio, encontraria Deus, descobriria o que é Deus. Eu estava lá para isso, estava envolvida nisso. Enquanto isso, em casa, meu filho tinha voltado de um curso no Atlântico que não gostou e estava em casa com meu carro. Ele foi ao Black Angus, um bar, e tomou algumas bebidas com amigos. Ele só me contou isso 1 ano depois. Ele pegou um copo e o levou à boca. Então, ele o jogou no balcão e disse: "Minha mãe precisa de mim. Tenho que ir para casa." Ele praticamente saiu correndo do bar, entrou no carro e dirigiu o mais rápido que pôde para casa. Você precisa entender como criamos nossos 3 filhos. Ensinamos nossos 3 filhos a entender que o centro,
o coração e o verdadeiro eu de cada um deles era onde a sabedoria estava, onde a verdade residia e onde eles poderiam se conectar com o que era verdadeiramente real. Era ali que eles podiam encontrar Deus dentro de si. Em vez de correr imediatamente para o telefone, meu filho, ao ouvir a voz interior, sabia que era importante seguir essa orientação. A voz lhe disse para simplesmente sentar-se ao lado de mim e conversar. Não importava o que ele dissesse, apenas conversar. Quando você está morrendo, o som é extremamente importante, você continua ouvindo o som por um bom tempo. Eu ouvi, e se ele tivesse ido imediatamente telefonar para a polícia, teria sido a pior coisa que poderia ter feito, pois teria levado tempo para eles chegarem até mim. Em vez disso, criando som, ele fez a coisa mais rápida e inteligente que poderia ter feito. Enquanto ouvia meu filho, algo extraordinário aconteceu. Ouvi alguém amando alguém profundamente, verdadeira e incondicionalmente. Isso chamou minha atenção, porque não sabia que tal amor era possível no plano terrestre. Eu queria voltar para onde ele estava e aprender o que ele já sabia. Enquanto me virava para fazer isso, ouvi uma voz. Essa voz disse: teste da revelação. Você deve realizar a pesquisa. Um livro para cada morte. Não nomeou os livros, apenas disse, livro 1, livro 2. Os livros seriam Memória Futura e Um Manual para Humanos em Desenvolvimento. O objetivo da leitura desses livros era elevar minha consciência para o próximo nível mais elevado possível para mim. Eles eram mudadores de cérebro. O terceiro livro seria Um Manual para Humanos em Desenvolvimento, porque humanos era a palavra antiga para Deus. O objetivo desse livro era ajudar as pessoas a aprender a pensar e a falar de maneira diferente, a se reconectar com quem elas realmente eram, como filhos de Deus, como co-criadores com o Criador. Foi um longo processo de recuperação para mim. Tive que reaprender a andar, pensar, sentir, correr e experimentar a vida de novo. Foi difícil, muito difícil. Mais tarde, no outono daquele ano, em novembro, em Seattle, Washington, ocorreu o Simpósio dos Milagres da Mente. Alguns amigos meus acharam que a melhor coisa que poderia me acontecer, para me ajudar a melhorar, era ir a essa conferência. Fui e o primeiro palestrante era um físico de Stanford que acreditava que tudo acontecia ao mesmo tempo e no mesmo lugar, que havia um agora eterno. Ele apresentou um desenho enorme mostrando que o agora eterno parecia e era exatamente o mesmo que vi em minha terceira experiência de quase morte. Eu me lembro de levantar, sair da sala de conferências e quase cair sob algumas luminárias de parede. Tudo que eu conseguia dizer era: eu não estou louca. Eu não estou louca. Ele também viu isso. A partir desse momento, comecei a melhorar gradualmente e finalmente deixei meu emprego no dia em que deveria ser promovida. Doei ou guardei tudo o que tinha, vendi minha casa, meus filhos decidiram morar em outro lugar e eu vaguei pelos Estados Unidos, acabando em Washington, onde comecei minha pesquisa e trabalho. Ao longo de 44 anos, fiz o que acredito que Deus queria que eu fizesse. Fui instruída a ser uma pesquisadora e, ao longo desses anos, é exatamente o que fiz. Cumprir meu trabalho. Qualquer pessoa que tenha tido uma experiência de quase morte, não importa quem seja, tem a oportunidade de se ver de uma maneira diferente e de perceber que há uma força além de nós, maior do que nós. Você pode chamá-la de Deus, dar-lhe o nome que quiser, mas essa fonte é genuína, é real. As pessoas perguntam: você acredita em Deus? Para mim, não se trata de acreditar em Deus, é sobre conhecer a Deus. E convido você a fazer o mesmo. Agradecida, percebi que somos todos co-criadores com o Criador. Esses são os livros que me disseram para escrever, e fui ajudada na escrita por essa voz. Finalmente, depois de muito tempo de recuperação e autodescoberta, percebi que minha missão era compartilhar essas experiências e ensinamentos com o mundo. Comecei a escrever os livros que a voz como nenhuma outra me instruiu a escrever, Memória Futura e Um Manual para Humanos em Desenvolvimento. Cada um desses livros tinha um propósito profundo. Memória Futura visava elevar a consciência daqueles que o lessem, mudando suas perspectivas e entendimentos. Era um convite para expandir os horizontes da mente e perceber que somos mais do que meros seres físicos. O segundo livro, Um Manual para Humanos em Desenvolvimento, tinha como objetivo ajudar as pessoas a redescobrir como pensar e se comunicar de maneira mais consciente e amorosa. Ele estava repleto de desenhos de formas de pensamento, destinados a ajudar na compreensão de como nossos pensamentos afetam a realidade que vivemos. A mensagem subjacente era que todos nós somos co-criadores com o Criador, com o potencial de moldar nossas vidas e o mundo ao nosso redor com nossos pensamentos e palavras.
Ao longo de todos esses anos, desde minha primeira experiência de quase morte, fiz uma jornada incrível de autodescoberta, transformação e serviço à humanidade. Minha mensagem é clara: há uma conexão divina que nos une a todos, uma força maior que nos guia e que somos todos parte dela. Temos o poder de criar uma realidade mais amorosa e consciente, tanto para nós mesmos quanto para o mundo em que vivemos. Então, como encerro minha história, convido você a refletir sobre suas próprias experiências, sua conexão com algo maior e como você pode usar seu poder de cocriação para fazer deste mundo um lugar melhor. Obrigada por me ouvir e por compartilhar esta jornada comigo. Que você encontre paz, amor e iluminação em sua própria jornada pela vida. Se quiser continuar conhecendo outros relatos de quase morte, não deixe de clicar em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.